onde Pedro, por causa da pressão, precisou mudar o seu ministério, mudar de lugar, né, mudar o rumo, né, da sua pregação. E graças ao Senhor, que durante a liderança de Pedro em Jerusalém, por 6 anos, irmãos, a igreja vivia em novidade de espírito durante esse período. Pedro, ele tinha uma liderança, mas a liderança de Pedro não era uma liderança do homem, uma liderança natural, né? Uma liderança por cargo ou posição. A liderança de Pedro era espiritual. Pedro tinha uma autoridade no espírito, na igreja. Então as coisas aconteciam, né? E por causa da pressão, infelizmente, né, a pressão do judaísmo, a pressão da religião, a pressão da lei, a palavra profética foi sendo subjugada pela religião, certo? Isso foi muito triste, porque mudou, né? Eles não estavam mais falando, se tornou uma mera religião. Deus não conseguia mais colocar a sua vontade na igreja, por causa da pressão religiosa, por causa da pressão dos judeus. Isso foi muito triste, né? Mudou a história dos irmãos, né? Naquela época havia novidade de espírito. Pedro, ele tinha uma convicção sobre o reino. Pode ver, quando Pedro fala nas suas epístolas, ele fala sobre a volta do Senhor. É um negócio diferente de guardar a lei. Você não vê Pedro falando sobre a lei. É um negócio muito diferente o que Pedro está falando. Então, para eles lá, quando os judaizantes começaram a chegar na igreja, eles começaram a ver um falar muito diferente da lei. Um falar radical, né? Esse homem é muito radical. Ele fala, o falar dele é muito diferenciado, né? E, infelizmente, foi sendo subjugado. Uma coisa que marca muito também na nossa vida da igreja é a cruz, né? O irmão Pedro falou no domingo, lá na Conferência das Mulheres, ele falou sobre a cruz de Cristo. A cruz de Cristo é um marco na dispensação passada para a dispensação agora, né? Presente. A dispensação da lei, a dispensação da fé e do Espírito. A cruz, irmãos, é um marco na história do universo, da humanidade. É um negócio muito profundo, porque a cruz, ela também mostra que tudo que o Senhor Jesus fez ali na cruz foi para também salvar a humanidade. O sangue derramado, a irmã falou do sangue hoje, aí compartilhou sobre o sangue. O sangue derramado na cruz foi para mudar nossa vida, mudar nossa história, nos livrar do pecado e nos dar uma nova vida, para que nós possamos viver em novidade de vida a partir daí, certo? Então, hoje também nós vimos nas mensagens, na palavra, nós temos visto hoje que não é mais o homem agora tentando agradar a Deus, certo? Da sua maneira, na sua maneira carnal, sua maneira terrena, natural, do ego, né? Hoje nós podemos viver em novidade de vida, não na caducidade da letra, certo? Antes, na era da lei, o homem prezava por posição, certo? Isso daí pesou muito naquela época, porque Pedro, quem era Pedro? Era um pescador. E os mestres que estavam crendo, muitos, na Bíblia fala que muitos sacerdotes creram, homens que tinham posição, eles creram no Senhor Jesus também. Mas eles não levaram em conta o Espírito. Eles levavam em conta a posição deles, eles queriam manter a posição deles, certo? Hoje, quem tem que aparecer na nossa vida é quem, irmãos? É Cristo. Hoje nós devemos ter simplicidade para servir, certo? Com simplicidade, crendo que a palavra é que faz a obra, aí as coisas acontecem. Na quinta-feira, o irmão falou na live uma coisa, irmão, que muito tocante. Ele disse que a igreja em Jerusalém, ela caiu em degradação na época, porque eles não eram constituídos mais profundamente da palavra profética, certo? Então a palavra não foi suficiente, não era suficiente para eles não tinham a constituição suficiente para eles não cederem à pressão. Os irmãos entenderam o que eu quero dizer? Eles não estavam constituídos o suficiente da palavra para poder não se deixar levar pela pressão da religião. Por isso que eles caíram. Hoje, irmãos, nós temos ouvido a palavra constantemente. Diariamente nós temos a palavra. E isso tem que nos constituir.
com firmeza, para não ceder a pressão nenhuma da religião. Seguir o Espírito, ser simples, seguir o Senhor, não se deixar levar por nenhuma religião. Amém. Louvado seja o Senhor. Podemos ler aqui, irmãos, em Atos 7, né, que durante esses 6 anos aí, que a igreja desfrutou sobre a liderança de Pedro, foi uma maravilha. Aí quando teve a morte de Estevão, põe na versão King James, tá, irmão? Atos 7, 59. Quando teve a conversão de Estevão, o apreço pela palavra foi se esfriando. E aí, nós podemos ler aqui, ó, eu vou abrir aqui para ler junto com os irmãos. Atos 7, no 59, já está lá já. Eu vou só achar aqui, irmãos. Os irmãos têm um pouquinho de paciência. É o último versículo, né, do capítulo 7 lá de Atos. Não, o penúltimo. Diz assim, ó. Assim, enquanto apedrejavam Estevão, este declarava em oração: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Olha só que diferença da esfera da lei. Então caiu de joelhos e clamou em alta voz: Senhor, não lhes atribuas este pecado. E tendo dito estas palavras, adormeceu. Daí no 8, no versículo 1, fala assim: Saulo estava aprovando o assassinato de Estevão. Daquele dia em diante, estabeleceu-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Aí, o que aconteceu? Na verdade, aqui também foi um arranjo de Deus, né? Aqui não está dando certo, vamos mandar quem tem o Espírito para longe, que eles vão me expressar. Mas o apreço pela palavra lá em Jerusalém se perdeu, viu, irmãos? Se perdeu. Aí surgiu um grupo que defendia a circuncisão. Eles achavam Pedro radical. Esse grupo que defendia a circuncisão era chamado de os da circuncisão. Já pensou, irmãos? Se a gente vem reunir aqui, um dia como hoje, e chega aqui e a gente fala assim: os da circuncisão, por favor, senta ali, tá? Os do Espírito senta aqui, e os da lei senta ali. Já pensou, irmão? Tinha um partido dentro da igreja, que era os da circuncisão. E eles faziam essa pressão, achavam que Pedro era radical e começaram a perseguir. Nós precisamos nos manter firmes. Nós temos hoje a palavra, nós estamos constituídos, não vamos nos deixar levar. Como diria o profeta: não vai me engrupir, nada mais me engrupe, eu quero reinar com o Senhor. Amém? Aí nós podemos ler também agora, é só um resumão, tá, irmãos? Vamos ler Atos 15, aí mesmo em Atos 15, versículo 5, diz assim: Entretanto, alguns do grupo religioso dos fariseus que tinham crido levantaram-se protestando: é necessário circuncidar-lhes e ordenar-lhes expressamente que observem toda a lei de Moisés. Toda a lei. Dentro da igreja eles estavam falando isso, certo? Aí em Gálatas 2, 4, 5, o irmão Geraldo compartilhou um versículo desses. No versículo 4 fala assim: essa questão foi suscitada devido ao fato de alguns falsos irmãos judeus terem se infiltrado em nosso meio com o propósito de espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à condição de escravos. Versículo 5. Contudo, nem por um momento cedemos ou nos submetemos a eles, para que a verdade do Evangelho permanecesse convosco. Que o apóstolo Paulo falando, que eles não cederam à pressão. Porque o apóstolo Paulo ele tinha convicção da visão que o Senhor deu para ele. Certo? Ontem o Gui compartilhou esse versículo também. Ontem o Gui falou um negócio muito interessante, que é a questão da cumplicidade. Nós devemos ter cumplicidade entre nós. Se nós não formos um, hoje o Samuel compartilhou, é para mim. É para mim. O Senhor vai voltar por mim. Então nós temos que ser um com isso. A irmã Rosa falou, nós temos que ser um, nós somos um, somos um. Quando eu falo que o Senhor vai voltar por mim, e os irmãos falam amém, todos os irmãos estão falando a mesma coisa. Somos um. Isso é cumplicidade. O apóstolo Paulo tinha Tito. E também tinha Barnabé. Barnabé ajudou muito Paulo no ministério dele. Quando Barnabé foi com Tito lá, em Jerusalém, que eles começaram a falar sobre a circuncisão, o Barnabé se deixou levar.
E daí ele não aparece mais. Não aparece mais. O Senhor não tinha, não é que ele não aparece, irmãos, é que acabou o ministério dele. O Senhor não tinha mais caminho para usar ele. Ele se desviou. Estava no conhecimento, se deixou levar pela o lobby da religião, certo? E foi ficando só Paulo sozinho. Nós devemos ser firmes. A igreja de Hortolândia não vai se deixar levar. Amém. Aí, a partir daí, a partir de Atos 15, a igreja em Jerusalém mudou de forma e os judaizantes passaram a dominar. Em Atos 15, 1. Olha o que está escrito lá. Alguns homens que haviam descido da Judéia passaram a ensinar os irmãos: se não vos circuncidardes conforme a tradição instituída por Moisés, de forma alguma podeis ser salvos. Então eles estavam atrelando a salvação à lei. Então, o que aconteceu? O falar da palavra profética perdeu o vigor, e o Espírito Santo não tinha mais caminho para agir. Era isso que estava acontecendo. E o Senhor, ele vem nos encorajar. Mateus 24, 13 e 14. O que diz lá, irmão? Nós já conhecemos esse versículo. Olha o que o Senhor fala. Que são versículos de encorajamento. 24, versículo 13, diz assim, ó. Aquele, porém, que continuar firme até o final, será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações, então chegará o fim. Hoje eu estava lá na igreja de Sumaré de manhã, e realmente é uma festa. Que festa, irmãos. Puxa vida, eu toquei demais lá. E aí um irmão que veio ele foi para o Japão, e foi para onde mesmo? Vietnã, o irmão Rafael. Aí ele foi lá, ele sabia só o inglês, e aí eles foram para o Japão tentar ir para as ruas, andar, pregar o evangelho lá. Daí do Japão ele foi para o Vietnã. E aí chegando no Vietnã, ele até pôs um gráfico lá, ele mostrou assim a quantidade de pessoas que moram nos países. Na China é 18% da população, do mundo inteiro é na China, 17% é na Índia, daí no Brasil é 2,8%, Estados Unidos é 4% da população mundial, o Brasil é 2,8%, aí foi falando, no Vietnã é 1,7% da população. E aí eles chegaram no Vietnã. Quando ele chegou lá, irmãos, o que ele fez? Ele foi numa livraria. Aí ele chegou lá na livraria e falou assim, escuta, tem a Bíblia aí? A Bíblia? Numa livraria, uma pessoa que está numa livraria, ela sabe sobre livros. A pessoa falou assim, o que é isso? Que livro é esse? A Bíblia, que fala de Deus e tal. Não conhecemos não. Nunca ouvi falar da Bíblia. Aí ele ficou preocupado e o coração dele começou a queimar mais. Daí eles foram fazer um turismo, aproveitaram um turismo que tinha um guia turístico, foram fazer turismo. E esse rapaz, o guia, eles perguntaram para ele se podia orar por ele. Ele não sabia muito bem o que era, porque lá é muito budista, Tem catolicismo também lá, mas mais prevalece o Buda. Aí quando ele orou por esse rapaz, ele creu no Senhor, ele chorou, ele pegou os kits, ele começou a ler o livro, ele manda para o Rafael, que coisa maravilhosa esse livro, que coisa mais incrível. E aí ele está lá, uma única pessoa, irmãos, no Vietnã, está lá, esperando os comportores chegar, para ele cooperar com eles, para levar o evangelho no Vietnã. E daí o irmão falou que ele está lá aguardando, só tem ele lá no Vietnã, uma pessoa só, através de uma pessoa o Senhor conseguiu entrar no Vietnã. E o comportor falou também, o comportor foi dar o testemunho dele, ele falou assim que ele falou com um rapaz não sei se foi no lobby de um hotel, acho que foi lá na recepção de um hotel. Ele falou assim, rapaz, já é a terceira vez que eu sou abordado. Eu fui para os Estados Unidos, um rapaz mais ou menos do seu jeitão, assim, do seu tipo, veio para mim e falou assim, posso orar por você? Aí eu falei, pode. Ele orou por mim, eu peguei os kits dele, e aí eu fui para outro país, para a Europa. Cheguei lá, um rapaz igual a você, do seu jeitinho, chegou para mim e falou, posso orar por você? Falei, pode. Agora você está aqui chegando aqui, vocês estão por toda parte, vocês estão? No mundo inteiro vocês estão? Aí ele pegou e falou assim, e outra coisa, são os brasileiros. É só brasileiros que a gente encontra fazendo isso. São só os brasileiros. Os irmãos tocaram nisso, irmãos? Deus está usando o Brasil para expandir o evangelho do reino. São os brasileiros que estão fazendo isso. Lá no gráfico, lá,
2,8% da população mundial. O Senhor está usando esse país para expandir o evangelho do reino e alcançou o Vietnã, que nem conhece em Cristo lá, nem conhece o Senhor. Isso é incrível, né, irmãos? Então nós devemos perseverar. Hoje o Senhor está restaurando os muros. Nós não vamos ceder. Em Gálatas, nós lemos Gálatas 2,5, né? Aqui em 2 Pedro. Senhor Jesus. 2 Pedro 1. 2 Pedro 1, 19. Sendo assim, temos ainda mais concreta a palavra dos profetas, e fazeis muito bem em prestar atenção a ela, como a uma candeia que brilha nas trevas, até que todo dia se ilumine e a estrela da alva nasça em vossos corações. Então, irmãos, a degradação da igreja começa quando se perde o apreço pela palavra dos apóstolos. Paulo ele foi para Jerusalém, e quando ele chegou lá, ele não encontrou nenhum dos apóstolos. Não tinha mais base em Jerusalém, certo? Vamos ler aqui Atos, para confirmar isso. Atos 21, 18. Atos 21, 18. Presta atenção nesse texto, irmãos. Fiquei chocado com esse texto. No dia seguinte, Paulo seguiu em nossa companhia para encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros estavam reunidos. Então Paulo os saudou, passou a relatar-lhes em detalhes que Deus havia realizado entre os gentios por intermédio do seu ministério. Ouvindo isso, eles glorificaram a Deus e disseram-lhe, bem, olha só, agora aqui, eles glorificaram o que Paulo fez lá para os gentios, certo? Os presbíteros, os religiosos que estavam lá. Aí eles falaram assim, bem vês, irmãos, quantos milagres de judeus têm crido e todos são zelosos da lei. Porém, eles têm sido informados a teu respeito de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a se afastarem de Moisés, pregando que não circuncidem seus filhos, nem tampouco andem segundo as tradições e costumes. Que faremos, portanto? Certamente todos saberão que chegaste. Faze, pois, o que te vamos orientar. Estão conosco 4 homens que fizeram o voto. Participa com esses homens dos rituais de purificação e paga as despesas, para que rapem a cabeça. Dessa forma, todos observarão que é falso o que ouviram que é falso o que ouviram a teu respeito, e que, em verdade, tu mesmo continuas andando sob a absoluta obediência da lei. Meu Deus. Esse texto aqui, irmãos, pode continuar para vocês verem depois. O Senhor aqui promove uma perseguição para acabar com isso. Fala, não é isso que eu quero. Aqui mostra que lá em Jerusalém se tinha tornado uma mera religião. Nada mais do que uma mera religião. Quer ver? Só para os irmãos terem um exemplo. É a mesma coisa de, por exemplo, eu chegar um dia e falar assim, eu vou numa missa. Eu vou lá na missa. Vou pedir para ele se o padre deixa eu falar lá. Aí o padre me deixa falar. Aí eu pego e falo assim, pessoal, vocês têm que negar a vida da alma. Você precisa crer no Senhor de verdade. Você precisa receber Jesus no coração. Vocês precisam receber o Espírito. Para com os rituais. Eu preguei lá fora, lá todo mundo gostou. Aí sabe o que eles vão falar para mim? Você está louco. Nós temos aqui o nosso dogma, a nossa religião. Mais ou menos isso aconteceu lá em Jerusalém. Então isso foi muito triste. Graças ao Senhor que nós estamos aqui, né, irmãos? Por causa da firmeza de Paulo, por causa do livramento que Deus deu na vida de Paulo, nós estamos aqui. Amém. Louvado seja o Senhor. Quando Pedro escreveu as suas cartas, já não estava mais em Jerusalém, certo? Ele não tinha mais espaço lá para a palavra. Então, ele pegou e escreveu para dispersão. Podemos ler aí 1 Pedro? 1 Pedro 1, versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos, dispersos nas regiões do Ponto, da Galácia, da Capadócia, da província da Ásia e na Bitínia. Daí, 2 Pedro, capítulo 3, de 1 e 2. Amados, esta é agora a segunda carta que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com estas recordações a vossa mente sincera, para que vos lembreis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como
do mandamento do Senhor e Salvador que os vossos apóstolos vos ensinaram. Louvado seja o Senhor. Graças a Deus, irmãos. Olha aqui que palavra que Pedro estava falando para os irmãos dispersos, certo? É muito importante essas palavras que nós estamos desfrutando, irmão, nesses dias. Muito importante, muito desfrutável, porque isso vem mostrar para nós que nós precisamos seguir firmes na comunhão dos apóstolos. Pedro falou isso daqui, isso aqui é para nós. Continuarmos firmes na comunhão dos apóstolos, sendo um com o falar profético, desfrutando com simplicidade. É triste, né, irmãos? Porque geralmente quando a gente começa a ficar muito constituído da palavra, a gente acha que a gente já sabe. E daí o que acontece? Quando a gente começa a viver na nossa própria sabedoria, no nosso próprio conhecimento, muitos irmãos não estão no nosso meio hoje, por causa disso. Infelizmente. Infelizmente. Hoje o Senhor está mostrando para nós claramente que quem faz a obra é a palavra. Quem faz a obra é o Senhor. A igreja é do Senhor. E Ele usa a sua palavra para fazer a sua obra. E nós somos apenas canais. Quando nós temos essa realidade, nós vamos permanecer até o Senhor voltar. E vamos reinar com Cristo. Amém. Graças ao Senhor. Deixa eu ver agora, está acabando. Pouco antes da destruição de Jerusalém, no ano 70, a igreja ali já não fazia a vontade de Deus. Voltaram a ser uma religião judia. Porém, Pedro continuou já em outra esfera. 2 Pedro, aí no 1:19. Sendo assim, temos ainda mais concreta a palavra dos profetas. E fazei muito bem em prestar atenção a ela, como uma candeia que brilha nas trevas, até que todo dia se ilumine e a estrela da alva nasça em vossos corações. Então nós devemos reconhecer a nossa incapacidade, certo? E não confiar em nós, mas em Deus. Se nós vivermos assim, não vamos ceder às pressões. E jamais renunciar às verdades. Só para encerrar, vamos ler aqui Hebreus 10. Hebreus 10. Fiz um resumão, tá, irmãos? Hebreus 10, 39. Louvado seja o Senhor. Nós, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e salvos seguem avante. Não vai ser agora que nós vamos ceder, né, irmãos? Vamos continuar firmes na presença do Senhor, com alegria, desfrutando do Senhor, comendo e bebendo da palavra, sendo um com o Senhor, até o final, irmãos. Esse é o nosso anelo. O nosso anelo é trazer o Senhor de volta. E o Senhor conta conosco. E o Senhor quer continuar avançando em nós. Devemos ser simples, simplicidade no coração, buscar o Senhor com alegria, certo? Ter alegria no serviço, ter alegria na vida da igreja. A vida da igreja é uma alegria, graças a Deus. Senhor Jesus. É isso. Acho que está bom por aí. Queria só falar para os irmãos que todos os pontos que eu falei para os irmãos eu tirei daqui, ó. Hoje. Tudo que eu falei para os irmãos hoje eu tirei daqui. Do sábado e do domingo. Tá bom? E compartilhei um pouquinho do que o Gui falou ontem. Foi muito rico. Amém? Graças a Deus. Jesus é o Senhor. Está encerrada a reunião. Quer encerrar, Ari?